Boa noite, bem viver. Boa noite, pessoal. É com muita alegria que a gente começa mais uma semana juntos aqui para falar de saúde, para falar de prevenção de doenças e para a gente junto e conquistando o nosso bem viver. O nosso lema do nosso programa é o Eu Posso. Então, nada melhor do que o tema de hoje, que é como o jiu-jitsu pode melhorar a sua vida, como que o esporte pode fazer a diferença na sua saúde, no seu bem-estar e no seu bem viver. Então, eu agradeço a todos aqui, a nossa comunidade, São Paulo, Minas, Curitiba, nosso público querido e sempre muito presente. Sejam todos bem-vindos. E agora eu vou convidar o nosso convidado, Hélio, por gentileza, seja muito bem-vindo e vai falar para nós hoje à Boa noite, noite. Vivi. Boa noite, Meu nome, Hélio, tudo bem? tudo bem? Tudo bem. É, Seja muito bem-vindo. E eu queria muito que você se apresentasse, falasse da sua profissão, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Me chamo Hélio Pôncio, dou aula na Gracie Barra. Já treino tem 13 anos e comecei a dar aula e abri a academia agora recentemente. Eu sempre dei aula na Gracie Barra Matriz aqui em Belo Horizonte e tem 4 meses que eu inaugurei a Gracie Barra Savassi. Muito bom. Hélio, conta um pouquinho para nós a sua história de campeão, da sua vivência aí nesse esporte. Eu comecei há 13 anos atrás, treinando jiu-jitsu. Eu estava para entrar no exército. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu e desde então eu não parei. E fiz um ano numa academia de bairro com o professor Anderson, que para mim também foi uma experiência muito boa, que foi que me introduziu assim no esporte. E eu estava de mudança e estava mudando aqui próximo, estava mudando para Savassi e a academia mais próxima que tinha assim, com mais renome que eu tinha visto. Eu conheci a estrutura e gostei foi a Gracie Barra Belo Horizonte. E Excelente, aí Hélio. comecei, eu era faixa azul, né? Quando já fui para lá, eu já estava na faixa azul. E eu comecei a dar aula também precoce, assim, né? Eu comecei a dar aula na faixa azul mesmo. Dava aula particular e eu comecei a dar aula para criança mesmo, né? Que foi meu início, antes de dar aula para adulto. Eu comecei a dar aula para criança. Comecei a dar aula com o Elton, que foi um professor que me ajudou muito, assim, nesse aprendizado de entender, assim, criança e tudo. Mas para mim no início é muito difícil dar aula para criança porque confiança, né? Eu estava muito novo ainda no esporte, não entendia muito bem e ficava muito nervoso na hora de dar aula e ele assim me encaminhava assim para um caminho legal para mim começar a ver como é que eu ia lidar, como é que eu ia suportar. Era muito desgastante no início e mas aí eu comecei na faixa azul, quando eu comecei a dar aula para criança mesmo, eu acho que eu tinha acabado de pegar a faixa roxa. E Muito bom. aí, pode É, falar. é interessante, gente, porque a gente vê, né, a filosofia do esporte é trazer superação, né? E quando o Hélio fala que ele começou a iniciar as crianças, né? E a gente sabe que lidar com crianças é extremamente desafiador, né? Ter uma boa didática, né, para eles entenderem o processo é muito difícil. Então, que esse programa seja mesmo um inspirador para a gente poder entender que a gente tem que sempre transcender. Eu acho que a gente está sempre tentando superar alguma coisa. Então, que toda a narrativa do Hélio de hoje, toda essa inspiração sirva mesmo de conexão para a gente poder mudar a nossa vida. Viu? Muito bom, Hélio. Bacana saber da sua história. E eu queria saber também algumas curiosidades a respeito do jiu-jitsu, do judô, né? A gente faz um pouco de confusão. Você poderia fazer para mim uma diferença básica entre o jiu-jitsu e o judô? O judô, assim, o início do jiu-jitsu, não o início mesmo lá atrás, né? O jiu-jitsu foi criado na Índia, mas ele veio para o Brasil por um japonês, né? Então ele veio para o Brasil, ele era japonês, que é o Konde Koma, e ele ensinou
assim, por amizade mesmo, e deveres alguns favores por livros que eu li, né, da história deles. Ele ensinou o pai do Carlos e do Hélio, ele ensinou eles o jiu-jitsu, mas era um jiu-jitsu mais voltado mais ou menos para o judô. Que é bem, tipo assim, que lembra bem, o jiu-jitsu começa em pé. O judô ele é apenas em pé. Então você derrubou o atleta ali, ou fez um ippon, alguma coisa, ele termina. Tem finalizações também, mas é muito pouco o jogo de chão que a gente fala que é do jiu-jitsu, né? Porque o judô, tipo, um exemplo, se a pessoa bate de costas no chão, é considerado um ippon, um exemplo. Então acaba a luta ali. No jiu-jitsu, não. Ele continua. É como se fosse uma pontuação mais baixa que tem no jiu-jitsu, que seria 2 pontos. Sim. Então o judô é mais queda do que o trabalho de chão mesmo. O jiu-jitsu já é os dois. Ele tem a queda, né, que trabalha a parte em pé, mas ele tem a continuação no chão. Uhum. Legal. É uma Então, diferença essa basicamente técnica, né? Assim, e lógico, algumas nuances, mas para a gente que está vendo assim, é meio parecido, né? pode ser parecido, acho mais por causa do kimono, assim, a pegada, É, mas é muito diferente, mas entendeu? me A conta parte uma coisa. No dia a dia, quem faz jiu-jitsu gosta que alguém fala, tipo assim, ah, você faz judô? Não, faço jiu-jitsu. Tem um pouco dessa questão ou não? eu acho que não. Eu sou uma pessoa que eu sempre quis aprender judô. Eu acho Uhum, muito legal, assim, hoje na academia lá, vários atletas do Minas que treinam judô fazem jiu-jitsu. sim. Fala pra gente Então, isso, pode continuar. é como se fosse uma continuidade. Um exemplo assim que a gente tem muito grande é aquele Flávio Canto. Ele Uhum, é, sim. ele é um grande atleta de jiu-jitsu, mas ele é campeão de judô, né? Se eu não me engano, ele foi medalha de prata ou bronze nas Olimpíadas, alguma coisa assim. E ele é muito bom de jiu-jitsu também. É, e ele é nossa referência, né? É uma referência. Só que o judô, ele mudou muito, né? Eu converso assim, com o pessoal do Minas, assim, do judô. O tempo de chão deles ali foi reduzido, né? Na época do Flávio era diferente, era um tempo maior de chão. Então, hoje em dia, Aham, já, se eu não me engano, eles estão até querendo voltar, aumentar um aham. pouco mais. Mas até onde eu sei, assim, foi bem reduzido, então não tem muito esse trabalho de chão. Ah, legal, ele. E conta para nós aqui como que se constitui o sistema de faixas, né? Tem várias cores e as graduações. Um breve resumo. Criança é diferente. Normalmente é frequência, né? Uhum, Cada equipe, assim, hoje a gente está falando da Gracie Barra, né? Que é a equipe que eu sempre segui e faço curso, tudo, ela tem um sistema diferente de algumas academias, mas é o sistema normalmente mundial, né? E uhum, criança tem várias faixas, né? Começa da branca, igual qualquer um, uhum, depois vai para cinza e branco, mas vamos colocar cinza. Depois da cinza vem a amarela, de- depois da amarela vem a verde e depois da verde vem a azul. No caso que aí já começa no caso do adulto, né? O uhum. adulto branca, azul, roxa, marrom e preto. E aí por diante, ainda tem outras faixas também que aí já seria bem mais tempo de jiu-jitsu. Ah, muito bom. É interessante porque a gente, né, o meu filho hoje é seu aluno e a gente vai vendo, né, as evoluções e eles ficam realmente ansiosos para mudarem, né, de faixa, de cor, falam das cores, e aí eu fico meio perdida. Então, por isso eu queria entender melhor. É, É, é porque nas crianças a troca de faixa ela é mais rápida. sim. A primeira faixa ela troca mais rápido. Então é por tempo, né? Uhum, Normalmente assim, a barra cobra de 4 a 6 aulas para um grau na faixa branca, que aí ele mudaria para cinza e branco. Aí depois uhum, assim, posso estar confundindo aqui, mas seria cinza e preto, depois cinza, e aí para depois vir para amarela. entendi. Ótimo. E, gente, olha só, né, a gente está falando no mês de outubro.
Então, eu queria lembrar vocês, mulheres aqui, né, que a gente sempre comemora ou celebra o Outubro Rosa, né, que é um mês de prevenção mesmo para a saúde feminina. Então, né, em se tratando desse assunto, nada melhor do que também falar do judô, jiu-jitsu na modalidade feminina. Hélio, eu achei muito interessante, assim, na sua escola, eu vejo muitas mulheres lá. Um dia eu ainda vou fazer uma aula experimental, mas eu achei muito bacana. Como que as mulheres lidam com isso? Como que o mundo feminino integrou aí nesse processo, né, do mundo masculino? O que que você tem a dizer sobre isso para gente? Então, no caso das mulheres, para introduzir no esporte, no jiu-jitsu, já tem muito tempo. Sempre existiu um preconceito, porque como é uma luta agarrada, Uhum, a escola que eu cresci, né, que foi a Gracie Barra Belo Horizonte, assim, em número de mulheres, nunca chegou nem perto do número de mulheres que tem na minha escola, que é muito grande. Só que isso vem mudando também, né? Vem parando com esse preconceito. E aí a gente resolveu criar uma aula para um horário só feminino. Porque às vezes a mulher fica meio sem graça de treinar sim. com homem. E aí depois, várias mulheres que treinam hoje lá na academia, hoje em dia ela já vai pro treino unissex, Hum, o treino normal. Ela já vai perdendo aquele medo do sim. contato, né? Ver que realmente é um esporte, porque o jiu-jitsu, antigamente, ele era muito mal falado, né? Ele era muito, Uhum, tinha muito preconceito com o jiu-jitsu. E hoje em dia é totalmente diferente, o esporte cresceu muito, evoluiu muito, então hoje é bem mais fácil. é mais Então, acho divulgado, que mais conhecido também, né? isso. E muitas mulheres procuram também para defesa pessoal, para se Sim, defender e tudo. É um esporte extremamente efetivo na defesa pessoal, entendeu? Acho que de qualquer excelente. ele sempre foi comprovado. Assim, antigamente eles faziam torneios, né? Assim, que é o mais Uhum, conhecido hoje que é o UFC. Quem criou a família Gracie. E eles criaram para mostrar que o jiu-jitsu, em defesa, assim, no esporte, era superior a qualquer outro esporte de contato, né? De luta, uhum, boxe, por aí vai. Então, com isso, ele faz com a segurança, assim, demonstra, né, a segurança sim, da mulher para poder se defender é muito maior. E hoje com em dia, certeza. até em campeonato, cresceu muito o número de mulheres, já assim, o nível já está igual, assim, o nível que eu falo de premiação já chegou num nível igual, entendeu? Que sempre teve esse preconceito Uhum, também. Hoje, em campeonato também feminino, é igual ao do masculino. muito bom. Gente, é muito interessante mesmo essa questão da turma feminina. E aí, Hélio, nesse contexto eu te pergunto, o jiu-jitsu, ele é mais técnica ou mais força? Ou um misto dos dois? Ele é mais técnica, né? O Hélio, que era um dos fundadores do esporte, né? Ele era Uhum, muito franzino, muito leve e ele fez essas questões de chave, alavanca, pro peso dele, né? Que ele era magro, uhum, ele era baixo, ele foi adaptando isso no jiu-jitsu. Claro, né? Depois quando as duas coisas se encontram já fica diferente, quando já tem a técnica e a força já fica uhum, diferente. Mas eu legal. sempre falo no início, no início não tem jeito, assim, a gente sempre vai fazer mais força, isso em mulher, criança, qualquer pessoa, a gente sempre vai fazer mais força porque não tem técnica. Então, Uhum, o sobrevivência ali mesmo, né? Que é normal. sim, Até às vezes eu falo uma coisa que depois eu tento corrigir, que é errado. Eu falo assim, vai muito no instinto, mas o instinto nosso de qualquer pessoa é de sobrevivência. sim, Então a gente esquece um pouquinho da técnica e vai para a força, até quando você começa a entender que a técnica ela sobressai a força. sim. Então E, conheço várias pessoas que é mais leve e consegue treinar pessoa muito mais pesada e ainda sobressai essa pessoa, entendeu?
E dentro do coaching a gente fala muito isso, que qualquer habilidade nova, né, o que que ela vai fazer com o nosso cérebro? Ela vai construir uma nova rede de neurônios. Então, é um caminho que ele vai começar a ser construído. Então, a gente sempre sai da incompetência inconsciente, que é aquilo que a gente não sabe, que a gente sabe que não sabe, para trilhar um caminho até chegar na competência inconsciente, que é igual quando a gente aprende a dirigir, né? A gente começa naquela parte meio mecânica ali, vai dando os passos, depois a gente vai transcendendo até dirigir, ligar o som, abre o vidro, né? Enfim, aquela parte mais automática, sem precisar realmente ficar pensando, né, no passo a passo. E muito interessante, tem sido muito questionado para mim, Hélio, algumas postagens que eu fiz no Instagram, em relação às crianças, né? Você já falou que é professor de criança e tudo, mas eu vou te fazer a pergunta completa. As crianças podem praticar esse esporte a partir de que idade? Ó, eu vou te falar que eu tenho criança lá hoje, que é o Henrique. Eu sou péssimo com o nome. É o Henrique ou o Gabriel? É o Henrique. Ele vai fazer 3 anos. Então, ele consegue treinar, mas é daquele jeito. A gente não pode forçar muito a criança Uhum, em determinados momentos, porque às vezes ela não sabe diferenciar o que está acontecendo ali, entendeu? uhum. Mas querendo a disciplina, essas coisas, já vai ajudando ele a entender o esporte, entendeu? E aí ele vai pegando gosto. Sim, ele vai observando, né, de uma forma lúdica, do jeito dele, do tempo dele. E é interessante, né, que quando eu assisto às aulas, eu vejo eles quietinhos mesmo, fazendo ali, replicando, né, os seus ensinamentos. Então, as crianças são muito espertas e elas pegam muito rápido, né? E eu acho que qual que é o impacto do jiu-jitsu na concentração? Eu acho que é muito de liberdade, assim, como eu te falei. Quando eu comecei, eu tinha muita insegurança Uhum, para lidar com criança. E eu acho que quando você bota um limite, que às vezes eu não sabia como que eu botaria esse limite. Quando você bota um limite na criança, que muitas vezes, às vezes, assim, falta dentro de casa, um limite, assim, é porque o pai às vezes deixa fazer alguma coisa, quando ele chega, ele tem que ter aquela postura, seguir a posição, seguir, e até para ele acompanhar os outros alunos, ele começa a ter outras posturas na aula, entendeu? Então, acho que isso aí também ajuda bastante nele. Ele acompanhar os outros que estão tá no caminho certo ali, de respeitar, de ter que fazer a posição. Então, acho que isso aí é bacana também. gente, a gente tem que sempre. É interessante a gente lembrar que o esporte, né, assim como uma habilidade nova, mas mais precisamente no esporte, a gente trabalha muito com a disciplina, né? Eu acho que a disciplina é fundamental para o sucesso do ser humano, né? Para ele entender o mecanismo da vida. E eu vejo muito isso com os meus filhos, né? Assim, o quanto o jiu-jitsu faz bem para os dois, né? Trazendo esse quesito da disciplina e, sobretudo, em relação à frustração, porque o Hélio bem disse aí que às vezes a gente, né, numa educação moderna, dentro do dia a dia, é desafiador a gente, né, ter que frustrar nossas crianças, mas a gente entender que isso é uma forma de capacitá-los, né, para a vida, para os desafios, para entender que uma hora a gente perde, outra hora a gente ganha e que está tudo bem, né? E cada um também tem que trabalhar muito os seus limites, né? Eu acho que são os limites emocionais, os limites físicos. Esse tipo de esporte traz muito eu acho que essa lapidação dentro desse nosso sistema e que às vezes fica um pouco bagunçado, né? Já que a tônica do nosso programa é trazer o bem-estar, trazer o equilíbrio, trazer o eu posso, é interessante a gente sempre falar da questão dos limites, né? Hélio, o que que você teria então a dizer a respeito dos benefícios do jiu-jitsu para homens, para mulheres e para crianças? Acho que o principal, assim, é a autoconfiança, né? A pessoa, quando acho que ela pratica algum esporte, assim, acho que para criança, assim, ela desenvolve, assim, uma confiança diferente, entendeu? E a gente sempre tenta passar isso para eles, essa confiança, essa segurança,
e tentar tirar o medo que ela normalmente ela tem, né? Às vezes Uhum. vai sofrer bullying no colégio, tem algum problema. Eu já tive vários não, mas alguns pais também que já reclamaram de filho que estava sofrendo bullying no colégio. Então, acho que ele passa a andar assim, com mais segurança, entendeu? Uhum. Tem um outro atleta também, assim, que não tem nada a ver com jiu-jitsu, né? Que é o Kelly Slater, do surf. E tem uma entrevista que ele fala que antes de qualquer esporte, você deveria colocar seu filho no jiu-jitsu. Então, pessoa que não tem nada a ver com esporte, assim, falar isso, né? Que é totalmente Uhum. diferente. Então, ele falar isso é questão da disciplina, da autoconfiança. Isso eu falo no modo geral, até para Sim, adulto mesmo. sim, Vários já mudaram, assim, confiança. Você vê que a pessoa já começa, às vezes, é muito insegura. Eu falo no meu caso mesmo. Eu sempre tive, eu ainda tenho, né, um problema de falar em público. Hoje até não, mas no início eu sempre tive muito problema e isso foi me ajudando a desenvolver bem melhor, porque eu também tinha que aprender a saber conversar, lidar. E como eu comecei a dar aula muito precoce, assim, às vezes eu tinha que assumir uma academia que era muito grande, às vezes eu estava de faixa roxa, às vezes eu via pessoa que estava ali na faixa preta com 2, 3, 4 graus, e eu puxando o treino, eu ficava muito sem confiança. E depois eu comecei a entender que é isso mesmo. Às vezes você tá ali e a pessoa vai te respeitar e vai te reconhecer pelo que você faz, o que você estuda e pratica ali, né, no dia a dia. Então, eu acho que o principal ali é a confiança que a pessoa se sente ali, né? Tanto para mulher, sim. homem, a Não, confiança. esse termo é importantíssimo, Eli, porque eu acho que a nossa educação, né, uma educação mais antiga, é uma educação que acho que ela puniu muito o nosso processo de autoconfiança, né? Então, hoje a gente lida com muitos adultos bem profissionalmente, bem na sua carreira, mas que trazem uma insegurança muito profunda dentro de si. Então, como o nosso objetivo aqui desse programa é trazer uma mudança de mentalidade, é fortalecer a nossa capacidade, eu acho que a autoconfiança ela é muito ligada à autoestima. Né? Então, saber praticar o esporte, saber me defender, saber articular, eu acho que isso tudo traz para a gente o quê? Um repertório. E quando a gente tem um repertório, a gente fica seguro naquilo que a gente está fazendo. Então, gente, uma excelente dica de que, né, tanto o jiu-jitsu como outra modalidade, um esporte que você se sinta bem, que faça sentido na sua vida, é esse quesito da autoconfiança. E eu ainda falo mais, Hélio, eu estou no momento da minha vida que eu trabalho muito hoje a minha autorreferência, que a gente tem referência para tudo de todas as pessoas, né? Cada pessoa tem uma opinião para dar na vida da gente, e às vezes a gente se coloca também nesse lugar. Né? A gente fica perguntando muita coisa para as pessoas. Então, hoje, gente, eu trabalho muito assim, eu sou minha referência, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Até um certo momento, eu vou saber como decidir, como agir. Porque senão, como mãe, como esposa, como mulher, a gente fica sempre à mercê, por exemplo, depois que eu concluir um curso, depois que eu conversar com tal pessoa, depois que eu ler um livro, e a gente cai aonde? Né, dentro do coach que a gente fala muito, a gente cai muito na autossabotagem, que é quando eu fico adiando as decisões por nunca me considerar pronta para ir. Então, não se sabote, né? Entende que se chegou, eu sempre falo, chegou para você porque você está pronto, tá? O mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Então, como é que acho que eu sempre confundo essa frase, mas é isso aí. É a gente entender que quando os desafios chegam, é porque a gente está pronto para eles. Então, dá um medinho mesmo, mas a teoria é essa, vai com medo mesmo. Eu falo isso muito para os É, meninos aqui, porque senão o medo trava a gente. A gente não pode né, deixar o medo subir sobre a nossa cabeça, né, determinar as nossas atitudes, a gente se esquivar das decisões, se esquivar de coisas que são boas e que a gente acha que poderiam ser piores quando a gente não enfrenta esse medo. Né? Então, é bem isso, pode complementar. não, com certeza. Isso aí, a gente vê assim, os meninos ficam,
eu falo na parte da criança e também do adulto, né? Às vezes ele tem muito medo ali de se provar, às vezes ele nós, né, acho, não só no jiu-jitsu, mas eu falo em todo mundo, o ego é muito grande, né? A gente tem um ego que sempre comanda, a gente nunca quer perder. Então, quando a gente passa por situações ali que a gente tem essa possibilidade de perder, eu não sei se é criação ou isso é do ser humano mesmo, né? De não querer perder. Então, já começa esse medo daí. Só que isso dentro do jiu-jitsu é ali. Eu acho que fora dele já é totalmente diferente, porque uma coisa é ele com um aluno que já treina, outra coisa é ele com Uhum. outra pessoa que tá maltratando ele na escola. Eu não falo Sim. nem para agredir, mas para se defender. Eu sempre falo isso. Se for para uma pessoa que está sofrendo bullying, alguma coisa, que teve um caso de uma aluna nossa, que ela sofria bullying sempre, do menino sempre incomodava ela, e ela derrubou ele, montou e falou: "Ó, você não vai fazer mais nada comigo." E acabou. A diretora Sim. chamou o pai dela no colégio, ele chegou lá pra gente com um sorriso de orelha a orelha, falando assim, né? Eu achei que ele ia achar ruim, porque falou que chamaram ele no colégio, mas ela fez a coisa certa, assim, ela não agrediu ele, ela impôs um respeito que ele não Sim. respeitava ela. Então, é totalmente, eu acho que a diferença fora dali do tatame, às vezes você pode ficar, a criança tem aquele receio ali de perder da competitividade, mas fora do jiu-jitsu ela tem a confiança totalmente diferente, porque ela sabe que a outra pessoa às vezes não treina, então ela não se sente acuada quando ela Sim. recebe algum bullying, alguma uma brincadeira que ela não vai gostar, entendeu? Então acho que isso é importante para a criança. Não, isso é fundamental, né? Porque também a gente vem de uma geração que o bullying era bullying, né? Todo mundo sofreu bullying e sobreviveu. Sobrevivemos, né? Só que hoje, né, essas questões legislativas, a evolução da vida, trouxe um tom maior para o bullying, realmente era uma questão traumática, enfim, que não é muito legal. Então, eu acho que tanto para aqueles meninos também, que já trazem um temperamento mais tranquilo, mais ameno, né, mais de ficar na retaguarda, o jiu-jitsu ele é fundamental, né? Eu tenho dois em casa, um realmente é mais tranquilo, o outro é mais de ir, mas é interessante, porque mesmo assim, em casa o temperamento é um, mas fora de casa é outro. Então, é, quando chega para a gente alguma demanda, a gente, como mãe, a gente não pode falar assim, você vai bater no seu colega. A gente fica, às vezes, É, sem saber, Hélio, como agir, e tendo esse arsenal de técnicas, pelo menos essa forma de não deixar, né, de se defender mesmo, isso já faz toda a diferença. de se proteger, né? Não de agredir, não de bater, mas de se proteger. Isso que é o legal do jiu-jitsu também, porque o jiu-jitsu, como ele não tem soco, ele é uma forma de imobilizar, então ele se guarda sem precisar bater ninguém. Então ele se protege sem precisar agredir ninguém. Então isso que é bacana também para a criança, né? Para a confiança dela. Então ela pode mobilizar uma pessoa sem precisar agredir ela. Não, é excelente. E, gente, olha só, fica o convite para as crianças, para os pais, né, que têm seus filhos aí. E quando eu procurei o jiu-jitsu, foi mesmo, primeiro por ser um esporte, eu sempre pratiquei esporte, acredito numa vida saudável, mas, sobretudo, na questão da disciplina, porque eu acho que eu teria que ter uma força masculina para me ajudar nesse contexto de, de, de crescimento das crianças, né? De educação também. Então, foi fundamental essa introdução nesse esporte e o quanto isso reverberou positivamente na vida deles. Então, eu não estou fazendo só uma entrevista, eu estou dando um testemunho de que esse esporte vale a pena e de que quanto antes a gente inserir essas crianças, melhor, né? Já se sabe, Hélio, que na neurociência na fase dos primeiros anos de vida aí, pelo menos até os 4, 5 anos, é a fase em que se formam as janelas de oportunidade. Então, são aqueles neurônios aí de informação e desenvolvimento que, quando a criança é exposta a esse estímulo, ela aprende muito mais rápido. Então, você vê aí, uma criança aprender uma técnica e um adulto, né? Qual que é a diferença? Então, é isso, é para estimular mesmo as crianças a começarem a entender, a perder o medo, porque isso é uma coisa que muitos adultos carregam pela vida toda. E se a gente pode começar antes, por que não fazer, né?
Não, com certeza. Não, você vê, até a gente, posso falar até pelo seu filho, né? O Rafael mais novo, a, como ele já fica mais confiante, que antes ele nem fazia rolamento, ele conseguia fazer, ele ficava travado. Hoje em dia, não. Hoje em dia ele já fala, já conversa, faz o rolamento, faz as coisas, entendeu? Então você vê, isso que é o legal também, que como eu acompanho desde, assim, não só criança, mas até o adulto, eu sempre falo, você vê a evolução ali, é muito rápido. E isso não é só um exemplo, não só um rolamento, mas isso é a confiança dele que está Sim. aumentando, É, entendeu? Não é a confiança dele rolar, que ele tinha medo de rolar, hoje em dia ele não tem mais, para ele é normal, entendeu? E era um sacrifício nisso, entendeu? Ele ficava com medo de machucar, de tudo. Hoje não, hoje ele vai embora. não, e é excelente, Wélio, porque eu trabalho muito com perfil comportamental. Então, assim, eu vejo que o Rafael, ele tem um perfil oposto do Matheus, né? São os dois que fazem. E interessante como que essa integração de perfis, por exemplo, o seu perfil como professor, que eu vejo, e o perfil dele, são perfis opostos, mas o quanto que eles se integram, né? Eles se complementam. Então, por exemplo, gente, não só o perfil do Hélio como professor, mas o tipo de aula. Então, para o Rafael, que é comunicador, né? Qual que é a tendência de uma pessoa comunicadora? É ter menos foco, falar mais, ser mais É, distraído. Então, para ele, é um desafio. E como ele está conseguindo, né, transpor esse desafio? Então, eu falo assim: o Matheus, que já é mais calado, já é mais concentrado, o Matheus pega muito rápido, porque está é, na zona de conforto do Matheus. Mas o Rafael não está. E aí é muito é, bacana ver que o Rafael ali ele está se superando. Igual ele falou, perdeu o medo do rolamento, ele tem que concentrar quando o Hélio chama, ele tem que esperar a fila, ele tem que, quando frustrou, algum coleguinha derrubou, ele tem que lidar com aquilo ali naquele momento. Então é libertador. Eu acho muito, muito lindo esse processo. todo dia eles superam um pouquinho e o mais difícil que seja, né, para os pais, igual às vezes você está vendo, às vezes chora, alguma coisa, a gente tenta não, a não ser, claro, né, que machuque, mas a gente sempre tenta deixar aquilo ali, não atrapalhar, não deixar que aquilo ali vire uma rotina. Tipo assim, ele chorou, eu vou lá. Ele chorou, se ele chorar por um motivo, sim. Agora, se ele chorar por. Se ele não tiver motivo, eu deixo ele pensar ali, ou às vezes eu tiro ele de alguma coisa, porque não teve motivo para ele estar daquele jeito, entendeu? Então, eu tento seguir isso também. Para ele entender que o choro, às vezes, descontar em alguma coisa, querer chorar ou demonstrar tristeza, por nada não vai adiantar, entendeu? Isso é o que acontece normalmente várias vezes, né, em várias famílias. Sim. Gente, mães que estão aqui, mães que vão ouvir, escutem o meu recado. Hashtag fica a dica. Coloquem seus filhos no jiu-jitsu, porque isso nos ajuda muito, né? São crianças muito espertas, muito inteligentes, muito contestadoras. Então, se a gente não tiver um apoio, assim, nessa questão da frustração, do choro mesmo, é mais difícil. Então, para mim, tem sido muito bom. Eu sou muito grata a ele pela Grace Barra, pelo seu trabalho na minha família. Isso tem feito com certeza a gente crescer muito. E aí eu gostaria que nesses minutos finais você falasse sobre a Gracie Barra, a possibilidade de quem está assistindo aqui agora poder fazer uma aula experimental. Conta um pouquinho aí do funcionamento da sua empresa para a gente poder finalizar o nosso programa. Eu acho que eu falo por mim mesmo, né? Essa questão de confiança, como eu falei antes. Confiança, conseguir me expressar melhor, ter mais confiança, não só dentro do tatame, né? Mas fora dele. Lealdade, né? Que é um dos lemas que a gente tem: lealdade, disciplina, confiança. Eu acho que isso é o principal lema do jiu-jitsu, assim, que a gente carrega e tenta passar para as outras pessoas. E eu acho que eu acho muito legal o que acontece hoje na Gracie Barra Savassi, essa questão de introduzir muitas mulheres também no esporte, para ver que não tem aquilo, esse preconceito mais, então o esporte mudou muito. Acho muito legal, às vezes, igual eu tenho um aluno meu lá, que ele vai, ele, a esposa dele, a filha dele, então Sim, treina todo mundo na academia, então e isso faz muito bem, entendeu? Então, acho sim. que o esporte em si, não só o jiu-jitsu, mas o esporte em si faz muito bem. Mas eu
como eu treino jiu-jitsu e me fez muito bem, me fez crescer muito como pessoa, me fez aprender a lidar também com dificuldades e saber lidar também com vários tipos de pessoas, né? Vários tipos de comportamentos. Eu acho muito importante. E eu acho que é um esporte incrível, assim, que eu sempre amei fazer, desde sempre, assim, e sempre vou me apaixonando, porque eu nunca paro de aprender, eu sempre falo isso, no jiu-jitsu a gente nunca para de aprender. A gente aprende com o aluno, a gente aprende com a criança, e acho que isso é um legado muito legal que o jiu-jitsu traz para mim. Você queria deixar algum recado final, assim? Qual que seria a frase, algum ensinamento que você poderia deixar para as pessoas? Ah, é isso. Acho que o jiu-jitsu, acho que ele é fundamental, como diz que a gente comentou antes, né, do Kelly Slater. Eu acho que para a criança ele é fundamental desde o início. Eu acho que você tem que botar seu filho em um esporte e o jiu-jitsu é um esporte muito importante para criança e para adultos também. Eu acho que faz total diferença. Você tá ali, você ter a confiança de ter a segurança, né, de poder se defender para mulher, para homem. E é um esporte que a cada dia mais vai crescendo, né? Que mostra que faz muito bem. Acho que é isso. Exatamente. Muito bom, Hélio. Gente, o Hélio mostrou aqui para a gente nessa entrevista, né, a capacidade que o jiu-jitsu traz hoje, né? A gente está falando de prevenção, a gente está falando de saúde. Então, duas coisas que o jiu-jitsu traz: prevenção e conexão. E a conexão é com a gente mesmo e com o outro. E isso é muito libertador dentro do processo de evolução humana. Então, Hélio, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, agradecer seus esclarecimentos, desejar sucesso aí na sua academia, na sua carreira daqui para frente, que eu tenho certeza que vai ser cada vez melhor. Vocês que Muito ainda bem. não conhecem, que estão em BH, que não conhecem a Grace Barra, ali na Savassi, vão lá, conversem lá na secretaria, agendem uma aula, levem suas crianças, pelo menos para assistir, né? Existe essa possibilidade de assistir uma aula, é muito válido, é muito rico. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí na vida de todos vocês. Então, eu agradeço o meu público aqui presente, dessa segunda-feira, e aqui, né, nada mais, nada menos que um exemplo do eu posso, né? O Hélio é um campeão, vitorioso, e veio aqui a brilhantar nossa semana. Hélio, gratidão pela sua presença, viu? Muito obrigado, Vivian. Ó, um grande abraço, então, e até a próxima, Hélio. Fica com Deus. Tchau, tchau.